Você já parou para pensar que as 7 igrejas do Apocalipse escondem um segredo que poucos conhecem? Isso mesmo. Elas não são apenas cartas antigas de João. São um mapa profético, uma revelação bombástica das diferentes épocas da igreja ao longo dos séculos. E o que você vai descobrir aqui hoje pode mudar tudo o que você pensa sobre a fé cristã. Fique comigo até o final, porque esse mistério apocalíptico vai te deixar sem palavras. E o tempo está correndo contra nós. Muitos não sabem disso, mas as igrejas de Apocalipse 2 e 3 são um código divino, um alerta urgente para os últimos dias. Vamos mergulhar nisso agora, porque o que está em jogo é o destino da sua alma. Éfeso, a igreja do primeiro amor perdido, primeiro século depois de Cristo. Éfeso é o ponto de partida, a igreja do século I, a era de ouro dos apóstolos. Mas aqui está o choque. Ela representa a igreja que, logo após a morte de João, começou a desmoronar. Sim, a chama do primeiro amor, aquela paixão ardente por Cristo, aquela pureza intocada foi se apagando. Muitos não sabem disso. Éfeso é histórica, um marco do passado que nos alerta. A igreja começou a perder sua essência logo no início. Imagine, os discípulos de Jesus ainda estavam vivos, mas a rotina, a distração e o comodismo já estavam minando a fé. Jesus lançou o aviso como um trovão. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Apocalipse 2:5. E se não obedecesse, o candeeiro seria removido à presença de Deus, extinta. Será que estamos repetindo esse erro hoje? Fique comigo, porque isso só vai ficar mais intenso. Esmirna, a igreja perseguida, séculos 2 e 3. Agora, Esmirna, prepare-se para algo impressionante. Essa igreja histórica enfrentou o inferno na terra. Perseguições brutais, martírios sangrentos, arenas cheias de leões famintos. Muitos não sabem disso, mas ela simboliza os séculos 2 e 3, quando os cristãos eram caçados como animais pelo Império Romano. Era a fé sendo testada no fogo e eles venceram. Jesus não exigiu nada além de coragem. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Pense nisso. Enquanto o sangue escorria, a igreja crescia. Mas aqui está o segredo sombrio. Essa resistência preparou o terreno para algo muito mais perigoso que vem a seguir. Você já imaginou o que acontece quando a perseguição acaba e o poder entra em cena? Continue comigo, porque o próximo passo é um choque. Pérgamo, a igreja que se casou com o mundo, século IV, era de Constantino. Chegamos a Pérgamo. E aqui o tom fica apocalíptico. Esta é a última das igrejas históricas. E ela marca um ponto de virada sinistro. Muitos não sabem disso. Mas Pérgamo é o momento em que a igreja fez um pacto com o diabo, ou melhor, com o mundo. No século IV, o imperador Constantino declarou o cristianismo como religião oficial de Roma. Parece bom, né? Mas foi uma armadilha. A igreja trocou a cruz pelo trono, a simplicidade pela pompa, a verdade pela corrupção. Jesus avisou: onde está o trono de Satanás? Apocalipse 2:13. E onde estava esse trono? Na aliança com o poder temporal. Esse casamento abriu as portas para a decadência espiritual que ecoa até hoje. Quer saber como isso se desdobrou? O próximo capítulo é ainda mais sombrio.
Tiatira, a igreja corrupta e dominada pelo papado. Idade Média, séculos V ao XV. Agora entramos nas igrejas que ainda vivem entre nós, e Tiatira é de arrepiar. Atenção! Ela representa a Idade Média, o auge do papado, quando a igreja se transformou em um império de poder e trevas. Muitos não sabem disso, mas esse período foi uma conspiração espiritual. Bispos com coroas, cruzadas sangrentas, indulgências vendidas como ingressos para o céu. Jesus chamou isso de Jezabel, uma figura de corrupção, idolatria e controle. Ele disse: toleras Jezabel, que ensina e engana meus servos. Apocalipse 2:20. Era o trono de Satanás em plena ação, disfarçado de santidade. E o pior, essa influência não morreu, ela se infiltrou nas sombras da igreja moderna. Quer saber como isso evolui? Sardes, a igreja reformada, mas ainda morta. Século XVI, reforma protestante. Sardes surge com a reforma protestante. E aqui está o gancho. Parecia uma revolução, mas era um cadáver maquiado. Muitos não sabem disso. Mas apesar de Lutero e seus pregos na porta, a igreja continuou carregando um peso mortal. Jesus foi direto. Tem nome que vive, mas está morta. Apocalipse 3:1. A reforma trouxe luz, sim, mas também trouxe divisões, formalidades e uma fé que muitas vezes ficou só no papel. Sardes é uma igreja incompleta, que começou a acordar, mas não foi até o fim. E hoje, quantas igrejas têm placas brilhantes, mas corações frios? Fique comigo, porque a próxima igreja é a esperança que todos esperam. Filadélfia, a igreja fiel e do avivamento, século XVIII ao presente. Filadélfia é o raio de luz no caos, uma igreja fiel, humilde, que resiste ao mundo e brilha como nunca. Muitos não sabem disso, mas ela representa os grandes avivamentos dos séculos XVIII e XIX, até hoje, aqueles momentos em que o Espírito Santo incendiou corações. Jesus prometeu: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. Apocalipse 3:10. Aqui está o segredo apocalíptico. Filadélfia é a igreja que será arrebatada, poupada da grande tribulação. Mas nem todos estão prontos para isso. Quer saber quem fica para trás? O próximo ponto é um alerta urgente. Laodiceia, a igreja morna e dos últimos dias, o cristão atual. Por fim, Laodiceia, a igreja de hoje, a dos últimos dias. Preste atenção, porque isso é pessoal. Muitos não sabem disso, mas Laodiceia é a igreja que se acha rica, cheia de bênçãos materiais, com cultos lotados e telões brilhantes. Mas Deus vê a verdade. É pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. É a era da prosperidade sem arrependimento, da fé superficial, do evangelho de autoajuda. Jesus avisa: vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. E aqui está o terror. Essa igreja não será arrebatada. Ela enfrentará a tribulação, pagando com sangue por sua mornidão. Estamos vivendo isso agora. E o relógio está ticking. Onde você se encaixa? Essas 7 igrejas não são só história. São um espelho profético do que foi, do que é e do que está por vir. Muitos não sabem disso, mas elas revelam o plano de Deus e o destino da igreja. Então eu te pergunto: você ainda tem o primeiro amor de Éfeso? Está resistindo como Esmirna?
ou caiu na mornidão de Laodiceia. O tempo está se esgotando. O mundo está à beira do abismo. E o Espírito clama: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A escolha é sua, mas precisa ser agora.